Boa tarde, essa vai ser uma apresentação dos Talks da data de hoje. Vou começar apresentando eu, que não carregou a foto, mas eu chamo Guilherme, dá pra ver aqui na chamada. Tenho 23 anos, sou aluno da Turma 019, de Gestão Análise Ambiental, e estou membro do PET desde 2021. Né? Esse muito provavelmente é o meu último sustentável, porque não vai dar tempo de eu fazer outro até eu me formar. E daí eu tava pensando, tipo, como que eu vou finalizar, né? Se eu faço algum tema livre ou se eu faço algum tema ambiental. E eu decidi fazer uma junção dos dois, algo que eu gosto e também se relaciona com o meio ambiente. E aí, pensando nisso, eu decidi fazer sobre o Estúdio Ghibli e o meio ambiente. Porque o Estúdio Ghibli é um estúdio que eu gosto muito de animação, e ele trata sobre diversas questões, inclusive o meio ambiente, que eu vou falar um pouquinho sobre hoje, né? Mas começando falando sobre o Estúdio Ghibli, né? Ele é um estúdio de animação japonês, sediado em Tóquio. Ele foi fundado em 1985, então ele tem bastante tempo já que existe no mundo. Ele já produziu mais de 20 longas de animação e também vários curtas sobre diversos temas, né? Ele foi criado por Miyazaki, o Takahata e o Suzuki, porque eles participavam de um estúdio de animação, mas eles se sentiam muito limitados no que eles podiam fazer, né, na capacidade criativa deles. Eles foram se juntar e fizeram um estúdio de animação que eles pudessem fazer a animação do jeito que eles quisessem, sobre o tema que eles quisessem. E aí, com isso, eles fizeram diversos filmes, né? Tem aqui alguns desses 20, mais de 20 longas que eles fizeram, e tem sobre diversos temas, como eu falei, né? Tem desde protagonistas crianças, que é algo muito interessante de se ter na animação, de trazer a criança como protagonista, por exemplo, como Pony, ou como Conta da Princesa Kaguya, ou tem também questões mais de adultos, como depressão, trabalho, Vidas ao Vento, entre outros, e também tem questões mais, tipo, de místicas, assim, de questão mais mágica, como Chihiro, Reino dos Gatos, ou também questões mais normais, assim, mundanas, assim, por assim dizer, que não tem tanto esse envolvimento da cultura mais mística, como Meus Vizinhos e Amada, ou, sei lá, A Vida de um Ponto de Mármore, por exemplo. E eu vou começar falando sobre como esses filmes se relacionam com a questão ambiental, né? Porque você pode perceber isso assistindo os filmes. Alguns citam a questão ambiental mais presente, como, por exemplo, esse que eu vou falar, que é Náusica do Vale do Vento. E foi o primeiro filme que eles fizeram antes de criar o Estúdio Ghibli, né? Eles fizeram meio que antes de realmente fundar o Estúdio Ghibli. O primeiro filme do Ghibli foi Castelo Animado, mas Náusica já existia já com os criadores, já que foi feito, né? E aí o que acontece, né? Em Náusica, essa é a protagonista que chama Náusica, e ela participa de um mundo pós-apocalíptico. E aí esse mundo, ele aconteceu desse pós-apocalíptico porque em um determinado momento da civilização humana, os humanos estavam tipo, num mundo mais industrial e etc. Eles perceberam que o mundo estava ficando muito poluído naquela época, né? Estava muito poluído e eles queriam fazer alguma forma de diminuir um pouco a poluição e poder continuar vivendo naquele mundo, né? Então eles criaram armas e outros tipos de mecanismos para poder tentar filtrar um pouco essa poluição, mas acabou que deu tudo errado. Eles criaram esses gigantes, assim, para tentar fazer esse tipo de coisa, só que eles acabaram se voltando com a comunidade e acabaram destruindo o planeta inteiro, né? E eles falam nesses 7 dias de fogo, que foi uma presença muito grande nesse mundo futuro, né? E acabou que o planeta ele ficou muito desertificado. Esse é o mundo de Náutica, né? Tipo, é um deserto extremamente grande e tem essa floresta corrompida, que eu vou falar um pouquinho mais dela pra frente, né? E em Náutica, eles viajam muito com esses exploradores, porque venta muito nesse local, e também eles viajam com outros tipos de animais que eles conseguiram domesticar, né? E eles preferem fazer esse voo, né? Porque existem esses animais que são os homos, porque eles foram criações humanas para também fazer essa questão da filtração, só que acabou que eles não gostavam muito de ser criações humanas, assim, tipo, eles tinham uma consciência muito certa do que eles podiam ou não podiam fazer, eles não gostavam de ser mandados, né? Eles percebiam que os humanos foram os protagonistas da destruição mundial, então eles têm um pouquinho de ódio pelos humanos, né? Quando eles estão com esses olhos vermelhos, é porque eles estão querendo atacar os humanos que são esses daqui que estão correndo, né? Então, o pessoal nesse mundo, né, eles evitam ficar andando para que eles não sejam consumidos, né? E os homos, eles têm essa carapaça meio, tipo, ele parece um tanque, né? Porque realmente foi isso que os humanos queriam fazer. Queriam fazer uma criatura que fosse muito resistente, pudesse se utilizar em guerras e outras questões. E acabou que os homens voltaram contra eles, né? Então agora é tipo uma criação muito forte, que eles não conseguem deter muito bem. E aí essa é a floresta corrompida, né? Que é onde os homos e outras criaturas vivem, né? Tem uma questão muito importante de ser uma floresta muito presente com fungos e outros tipos de plantas nessas características. E tem muitos insetos, poucos mamíferos que tem nesse local, assim. A maioria é mais inseto que está presente, né? E ela é tóxica para o ser humano. Então,
seu humano não gosta muito do que vive, né, nesse local, ele não gosta muito de ir até a Floresta Corrompida. Mas a Náutica, ela gosta, porque... Ai, não tá pegando as imagens, será que só dá de 5? Será que ajuda? Vou voltar aqui, acho que deve ter por causa da internet. Acho. Então, vai levar para FM e F11 para... Tudo. Foi. Bom, enfim, e a Náutica ela gosta de estudar muito essas plantas, né? Ela vê que essas plantas ela têm um potencial e ela começa a ir nesse lugar com as máscaras, etc., porque é tóxico, né? E começa a coletar e estudar, né? Então ela envolve muito a questão da biomedicina, assim, ela utiliza essas plantas e vê como colocar essas plantas em condições diferentes do que elas estão presentes, né? Como que elas reagem. Ela percebeu que muitas dessas plantas elas ajudam muito a civilização dela. Quando ela coloca com água potável e numa condição melhor assim de respirar do que aquela floresta corrompida. E isso se dá porque em Náutica, debaixo daquela floresta corrompida, tem esse local que é com árvores que existiam na nossa época que foram fossilizadas, né? Depois que aconteceu todo aquele terror lá que teve, né? E essas árvores e a areia que tem, né? Ela ajuda a filtrar todo o líquido que tem, toda a água que tem. Então, essa água aqui desse lago é totalmente potável. E é de lá que o pessoal do Vale do Vento retira a água para poder usar no local que eles estão, né? Mas eles não sabem que é daqui. E muita gente não sabe que é daqui, né? Só a Náutica que acabou entrando num acidente junto com outra pessoa. Né? Só que o que as pessoas veem? O que os outros humanos daquele local veem? Eles veem a Floresta Corrompida como uma ameaça, eles não veem como um potencial que nem a Náutica enxerga, né? Eles também não sabem dessa questão da água, né? Então talvez se eles tirassem, né, toda a questão da Floresta Corrompida, a água não ia deixar de existir, aquela água potável, e eventualmente eles iam morrer de novo. Né? E os humanos querem destruir tudo isso, né? Então acontece uma guerra absurda de eles tentar destruir os homos e outros animais que estejam na Floresta Corrompida e tentar tirar toda aquela Floresta Corrompida para que eles possam viver, né? E aí basicamente é isso, tipo, não quero dar um spoiler se deu certo a guerra ou não, mas o que a gente pode tirar em questão de meio ambiente sobre esse filme, né? A gente pode ver que tem muita questão da exploração antrópica e busca de recursos. Então, tipo, antigamente, né, antes de ter os 7 dias de fogo, eles queriam explorar, e acabou que destruiu o próprio planeta, né? A gente tem essa questão da evolução e da adaptação das espécies, tanto as condições do local, como elas mesmas evoluindo. Então, tipo, as espécies sobreviveram, elas precisavam se adaptar àquele ecossistema que eles estavam, e também os humanos, né? Tem a questão da biomedicina, que a Náutica é muito presente, de trazer a questão de usar as plantas que estão naquele local e também para o benefício próprio, e também esse tipo de recurso, né? Então, tipo, todos os nutrientes e outras formas que estão naquela floresta corrompida, eles são ciclados todo aquele ecossistema que depois eles podem ser usados. Então, o filme, tipo, não é o foco principal, essa questão ambiental, mas dá para você explorar, e é que isso que eu vou falar sobre na apresentação. O próximo filme é meu filme favorito, que é Pompoko, A Grande Batalha dos Guaxinins. É um filme que eles chamam de tanuki, né? São meio que guaxinins, assim. Que eles são muito festeiros, gostam muito de viver em grupo, são muito sociáveis. Só que o que acontece? Em determinado momento da história, começa o empreendimento, né? Esse é o grande clímax da história. Tem um empreendimento que quer ser criado, e esse empreendimento ele vai tomar a parte da floresta que os tanukis vivem, né? E eles ficam revoltados, que falam, pô, vai destruir toda a floresta, vai acabar com a comida, que eles gostam muito de comer e dormir só. E aí vai tirar muita parte da comida, não sei o quê, e isso vai acabar prejudicando a vida deles, né? E tem uma parte muito boa desse filme, que é essa cena aqui, que mostra alguns bichinhos, assim, tirando uma folha, né? Mas, na verdade, esses bichinhos são máquinas de construtoras, que eles fazem essa alusão ao ser humano destruindo, né, o meio ambiente disso. E aí eles começam a fazer planejamento. Não, vamos planejar, vamos começar a impedir que isso aconteça, porque a gente não pode deixar que eles destruam o nosso ambiente, né? E aí como eles fazem isso, né? Os tanukis, pelo menos na questão mais cultural, eles têm a habilidade de poder criar ilusões ou se transformarem em outros tipos de pessoas, né? Ou objetos, por assim dizer. E eles usam dessas habilidades, muitos deles já perderam, então eles voltam, tem toda uma questão de resgatar costumes para eles poderem aprender, para poder utilizar desses costumes para poder impedir da construção de ser feita, né? E eles conseguem, em certa parte, conseguem se unir, faz só vários campos aí da vila deles, tentar parar um pouquinho a construção, mas o empreendimento ele quer ser feito, porque é um empreendimento um centro de comércio, então vai ser muito bom para a economia do local, e eles não deitam, né, para os tanukis.
E aí, tem essa questão aqui que como estava tendo muito dessas ilusões, dessas transformações, etc., vai muita reportagem lá para ver, poxa, é uma floresta assombrada que tá tendo. E na verdade não, era só os animais tentando usar das artimanhas deles que tem, né? E aí, tanto que nessa parte, tem 2 repórteres aqui no meio, eles pensavam aqui em encontrar fantasmas, mas coisas, na verdade, eles encontram um ecossistema muito rico em biodiversidade, né? Eles até começam a fazer, tipo, alguns movimentos, tipo, não destruam as florestas, porque tem bastante animal lá, etc., porque não era algo que o pessoal da sociedade conhecia, né? E aí o que acontece? Tem as raposas também, que também fazem essa transformação, e eles encontram no meio termo, assim, que eles percebem que alguns esforços deles não estão valendo a pena, e, tipo, eles não estão conseguindo parar com o empreendimento consiga, né, porque é um empreendimento que movimentou muito dinheiro, etc., e eles decidem que vão, algumas pessoas, alguns tanuques, decidem que vão se tornar pessoas e começar a viver junto com a comunidade, então vão abandonar os costumes deles de ser realmente tanuque, né? Então, meio que fica dividido entre os tanuques que querem continuar nesse protesto, nesse ativismo de ir contra e ser mais conservador em relação aos costumes deles, de querer continuar a floresta, tem os que desistem e querem se tornar humanos, né? Pelo menos em um ponto da história isso acontece, e aí se vai acontecer, depois eu deixo para vocês assistir como que vai ser, né? Mas o que a gente pode tirar desse filme, né? A gente pode tirar o tópico de empreendimentos antrópicos, né? Contra o meio ambiente, então é uma questão muito de exploração, e tentar construir e não se importar muito com a questão das florestas, né? Para eles só quer visar o lucro. Tem a questão da revolta das populações afetadas, os tanucos eles se unem muito em grupos protestantes, um senso de união muito grande. Isso é muito presente em populações totalmente afetadas aqui, tipo, na vida real, para assim dizer, sabe? A gente está vendo muito os casos dos indígenas que estão sendo explorados e as terras que eles moram, e os tanucos podem meio que fazer uma correlação com isso, né? Prejuízo no ecossistema, então, tipo, essa revolta deles vem por parte de eles perder o acesso à comida deles, então afeta muito o ecossistema, e também a parte deles do rural, né? De ver pessoas que estão naquele campo e eles vão deixar isso porque não dá mais para ficar naquela situação, sem comida, sem empreendimento, eles vão atrás de uma outra situação melhor, mas não necessariamente é ideal para eles. O próximo filme, acho que é o mais famoso do Ghibli nessa questão ambiental, que é a Princesa Mononoke. Inclusive, tem diversos artigos que falam sobre o filme e utilizam ele como ferramenta de educação ambiental, que depois eu vou falar nas minhas referências, né? Primeiro que a inspiração para Mononoke, também para Náutica, foi nessa floresta real, que é a floresta de Akushima, uma floresta muito biodiversa, né? E lá em Mononoke tem muito nessa questão de espíritos e também dos animais que vivem nesse local, né? Esses espíritos aqui da floresta, eles são meio que indicadores, que eles só aparecem quando a condição da floresta está muito favorável e muito boa, assim, por assim dizer, né? E só que tem um problema, né? Tem essa mineradora, que é da Lady Eboshi, e ela está extraindo recursos e querendo expandir a mineradora dela, porque ela produz armas e outros tipos de produções no local que ela vive, né? E aí, meio que, tipo, no filme você fica meio com um pé atrás sobre a Lady Eboshi, porque por mais que ela esteja fazendo muito mal ao meio ambiente, ela ainda tem uma vocação boa, assim, porque ela pegou muitas mulheres nessa questão, que é no Japão mais feudal, e ela pegou muitas mulheres que geralmente iam para a questão mais de prostituição ou de abandono, e ela empregou essas mulheres, sabe? Mas seja um empreendimento muito ruim, a ideia foi boa, assim, a execução não foi dando das melhores, assim. Mas ela emprega muito dessas mulheres e meio que, tipo, o local é meio que muito comandado por mulheres, assim, tipo, tem uma influência muito pouca dos homens, as mulheres, elas diminuem muito os homens nesse momento, assim, não falando que isso é bom. Mas enfim, e a Lady Eboshi, ela quer explorar, né? Ela quer que os espíritos acabem, porque os espíritos acabam prejudicando o empreendimento dela, porque eles não querem que a floresta seja destruída, etc. Então ela começa a tacar fogo, tentar destruir os espíritos que estão, né? Esse é um dos espíritos que tem, acho que é o mais forte, né, que tem. E ela quer acabar com ele, porque sabe que com os outros espíritos também vão acabar e ela consegue manter o empreendimento dela. Ela é muito manipulada, mas eu não vou entrar nisso, porque isso já é história. E aí tem a Mononoke, né, que ela é uma garota que foi criada por esses lobos, e ela vive na floresta como sendo parte da floresta, né? Então para ela a floresta é a casa dela, né? E ela quer impedir que a Lady Eboshi conquiste tudo, né? E ela tem a ajuda do Ashitaka, que é o personagem principal do filme, mas que me chama Mononoke, acho que o Ashitaka é o mais protagonista, assim, em relação a isso. E eles vão tentando tentar impedir com que isso aconteça, né? Se isso acontecer, vocês assistem depois. Mas a gente dá pra gente tirar desse filme, né? Bastante presente a questão do extrativismo, então dessa obtenção de recursos, querendo destruir todo o meio ambiente. Tem a questão da conexão com o meio ambiente da parte da Mononoke, ela é muito conectada com os animais, com as florestas, com
todo o meio ambiente, e também tem a desconexão física da pessoa como Lady Evans, que ela não se importa muito, para ela é só mato e floresta, ela só quer saber de outras coisas, né? Tem a questão da economia e preservação, porque ela quer fazer isso para movimentar a economia dela, mas sem poder preservar, né? Ela só quer retirar esses recursos do local. Tem a questão de dinâmica ambiental afetada por intervenções antrópicas, então, tipo, o ser humano sendo um agente ruim, né, para o meio ambiente. E a Lady Evans, ela tem uma visão muito acima da natureza, né? Então, para ela, o que importa é a vida das trabalhadoras dela e o empreendimento dela. Né? E também dá pra gente puxar um pouquinho sobre unidades de conservação, né? Que são locais assim, que a gente realmente tem que preservar e etc. E essa floresta, por ela ser muito biodiversa, é um local que a gente pode considerar como isso. E aí, o último filme que eu vou trazer hoje é Meu Amigo Totoro, já para terminar de uma maneira mais feliz, assim. Porque Meu Amigo Totoro vai fazer essa questão ambiental de uma maneira contrária ao que os outros filmes estavam fazendo, né? Os filmes eram mais sobre trazer essa alusão para a sociedade, a gente tem problemas, tem situações que a gente faz que pode prejudicar o meio ambiente. Meu Amigo Totoro, por mais que não seja o tópico principal, ele ainda é muito presente, né? Ele se passa na história só com a Mei e a Satsuki, a Mei é essa criancinha pequena, a Satsuki a irmã mais velha dela, e elas se mudam para um meio rural, assim, né? E elas são muito exploradoras, né? Elas exploram muito o local que elas vivem, é um local muito, muita árvore, muita vegetação, e elas gostam de explorar, né? E no filme, eles fazem muito essa conexão com o meio ambiente, né? E essa cena aqui, elas estão querendo plantar uma cenoura, não lembro o que é, mas era algum alimento para fazer uma sopa para a mãe delas que tem tuberculose, estava internada. Só que não ia dar tempo dessa planta crescer, porque da estação, e ela vai, com a ajuda do Totoro e com os amigos dele, ela consegue tentar crescer essa planta, né? Eles vão com uma força bem de amor, assim, eu penso assim, bem fofinha, de poder crescer essa árvore, ela vai crescendo bastante até, mais do que realmente é necessário, mas de trazer essa aproximação, né? E em Totoro tem muito na questão da biofilia, de você ser pertencente àquele ambiente que você está. E acho que isso é uma mensagem muito boa, ainda mais porque elas estão no meio rural, é uma parte bem presente. E tem essa questão do meio rural ele ser muito mais conectado com a natureza do que o meio urbano. Inclusive, que a gente pode ver no filme, né? Dessa questão da conexão, da biofilia e da relação mais conjunta do ser humano e natureza, né? Para elas é muito importante ter essa conexão. Né? Enfim, eu gosto muito do estúdio, para mim é um estúdio muito bom de animação, e eu acho que esse estúdio traz muitas questões, não só isso, mas também que a gente pode citar, tipo, na questão social, na questão ambiental, na questão racial também, de feminismo, protagonismo, é muito interessante, tem vários filmes que vocês possam ver, mas que a gente possa usar os filmes como ferramenta de educação, né? Usar o Mononoke, assim, trazer para uma aula ou para outro tipo de programa, assim, depois ter um debate sobre isso, traz um tipo de ensino, né, de um tema que você pode trazer de uma forma mais leve, sem ser uma teoria e um slide, assim. Mas seja fazer um slide, mas não é o que eu quero falar. Então, basicamente é isso, né? Esse é o artigo que eu peguei, que é sobre a Princesa Mononoke, que análise do filme, aplicação da educação ambiental, que ela fez com um ano de aula para poder utilizar o filme como uma ferramenta de educação. E tem outros também, a Princesa Mononoke é mais famoso, que é muito presente a questão ambiental. Né? Essas foram algumas outras referências que eu tive, e muito obrigado.